Bom, além das pirâmides de energia, que a gente já tinha visto na aula passada, ou seja, acabava que o grupo dos produtores ficava embaixo, que eles tinham mais energia, aí consumidor primário, secundário, terciário, enfim. Nós temos vários outros tipos de pirâmides, tá? Elas têm, né, todas elas têm como função representar outros fatores importantes para a análise dos ecossistemas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma pirâmide de números. O que significa? Que eu tenho, por exemplo, 1000 plantas aqui, tá? As plantas são os meus produtores. Das 1000 plantas, 300 gafanhotos se alimentam dessas 1000 plantas. Por quê, gente? Porque assim, ó, vamos pensar. Nós precisamos de uma determinada quantidade de energia. Se a planta ela usa parte da energia para ela que ela produz, eu vou precisar comer mais plantas para realmente poder suprir toda a minha necessidade de energia. Então, 1000 plantas servem de alimento para 300 gafanhotos que servem de alimento para 20 aves. Tudo bem? A gente não consegue saber aqui em qual espaço de tempo que eu tô falando isso, tá? Mas é uma representatividade apenas. A pirâmide de biomassa. Então, a gente tá falando de peso, tá? Da quantidade. Então, por exemplo, observe como eu não tô falando de tempo, porque, né? Pega esse exemplo aqui. 8 toneladas de alfafa servem de alimento para 1 tonelada de bezerro, ou seja, um bezerro, tá? Que serve de alimento para um adolescente de 47 quilos. Isso ao longo do tempo, tá? Se eu considerar, por exemplo, um tempo de vida aí do adolescente, tá? Tem que levar em consideração o tempo de vida de que grupo que eu estou falando, tá? Então, isso é realmente só representatividade, tá? O outro tipo de pirâmide é a pirâmide de número, tá? Ela representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. É útil para mostrar, por exemplo, quantas lagartas podem se alimentar de uma árvore ou quantos sapos são necessários para manter a alimentação de uma serpente, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui o produtor, né? Em uma determinada quantidade, tá? Que seria 1.500.000 gramas, tá? Servem de alimento para 200.000 gafanhotos, que servem de alimento para 90.000 sapos. E aí nós temos, né, consumidores terciários, uma serpente, né, não vai comer 90.000 sapos, tá, gente? Mas é a representatividade do animal, tá? Bom, mesma coisa no de baixo, né? Eu tenho 200 produtores que servem de alimento para 150.000 lagartas, que vão servir de alimento para 120.000 pássaros, que vão servir de alimento ali para duas águias, no caso, tá? Então, assim, óbvio, né, que eu não tenho... Acaba que a gente tem, né, um número meio desproporcional aí. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que em um determinado ambiente eu posso ter apenas uma serpente, tá? E eu tenho 90.000 sapos. Não que essas serpentes vão comer os 90.000 sapos, tá? Bom, a pirâmide de biomassa, ela representa a quantidade de matéria orgânica nos corpos do organismo, né, em determinado nível trófico, medido por massa por área, tá? Então, não é de um organismo só, são de vários organismos que habitam aquele ambiente. A massa, nesse caso, é chamada de massa seca, sem água. Então, por exemplo, o capim tem 200 toneladas por metro quadrado, enquanto no mesmo ambiente, o boi tem 2.000 quilos por metro quadrado, enquanto uma onça tem 150 quilos por metro quadrado. Tá? Óbvio, né, que aqui a gente está se referindo dentro da cadeia alimentar, né, que o capim serve de alimento para o boi e o boi para a onça. Então, num determinado ambiente, com uma determinada metragem, eu tenho essa quantidade de capim, essa peso de boi e essa quantidade aí, esse peso de onça, tá? A pirâmide de biomassa, ela também pode ser invertida, tá? Pois a medida da biomassa não considera a taxa de multiplicação dos seres vivos. Exemplo, a biomassa do fitoplâncton, ela pode ser menor que a do zooplâncton que se alimenta dele, tá? Então, nesse caso aqui, o fitoplâncton são os produtores, são as algas, por exemplo, são os micro-organismos autótrofos que vivem na superfície da água, então são as algas unicelulares, que servem de alimento para o zooplâncton. Eles são organismos heterótrofos de ambiente aquático, então eles são, né, tem uma quantidade maior por metro quadrado, o fitoplâncton tem uma quantidade menor por metro quadrado. Já subentende-se que o zooplâncton precisa de menos fitoplâncton para poder manter a sua energia, né, estável. E os peixes eu tenho em quantidade menor, 15
gramas por metro quadrado, tá? Então, isso acontece porque o ciclo de vida do fitoplâncton, ele é mais curto, tá? Então, eu estou olhando uma fotografia, tá? Não estou olhando o tempo todo, eu estou olhando uma fotografia. Naquele momento, eu tenho tanto de fitoplâncton, tanto de zooplâncton, tanto de peixes. Só que o fitoplâncton, como ele tem uma vida mais curta, isso aqui é renovado o tempo inteiro, tá? Então, no caso do zooplâncton, eles são organismos heterótrofos de ambiente aquático, tá? Então, o zooplâncton são os animais pequenos, microcrustáceos e tal, que se alimentam do fitoplâncton. Aqui dá a impressão que eu tenho pouco fitoplâncton para a relação do zooplâncton, só que é aquilo que eu acabei de falar, né? É a questão da taxa de sobrevivência, tá? Ele não considera a multiplicação e nem quanto tempo esse ser vivo fica vivo, tá bom? Bom, gente, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.